Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre inflação, né? Exatamente o que é a inflação e como ela ajuda o Estado, como é benéfico para o Estado ter um nível inflacionário. E considerando tudo isso, eu também vou falar sobre a realidade brasileira hoje, né? Será que a inflação brasileira está voltando e como você pode se proteger? Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, começando o vídeo, primeira coisa que vocês têm que entender. Sim, o Estado gosta de inflação e ele usa a inflação para benefício próprio. E ele gosta tanto de inflação que ele é o principal causador dessa inflação. Como assim? O que exatamente é inflação? Geralmente, quando um professor vai explicar sobre inflação, ele usa aquela definição que todo mundo conhece, né? Que a inflação seria o aumento generalizado de preços. Descreve a inflação como aumento de preços de forma geral, falam muito sobre a consequência inflacionária e não falam da causa, não falam do motivador. Né, colocam a inflação como se fosse um fenômeno que não tem uma causa aparente. E tem. Existe um motivo, existe um causador do porquê nos anos 2000, com R$100, você conseguia chegar no supermercado e fazer a compra do mês, e hoje em dia você sai com 2 sacolinhas gastando o mesmo valor. Esse aumento de preço generalizado, ele não acontece de forma espontânea, ele tem causa. Né, ele é uma reação ao processo inflacionário da base monetária. Esse aumento de preços ele aconteceria pela desconexão da nossa base monetária com a economia real. Quando a base monetária ela se expande, né, você acaba tendo mais moeda para a mesma quantidade de bens e serviços, consequentemente os preços acabam acompanhando, acabam aumentando. E aí, para entender isso, a gente tem que ter muito claro que o preço é nada mais e nada menos que um indicador. Né, ele acaba sendo uma representação das forças de oferta e demanda. O preço acaba sendo um termômetro que indica a escassez e a abundância de cada produto, de cada serviço. Se a oferta aumenta, se a demanda diminui, então, consequentemente, o preço cai. Mas, ao mesmo tempo, se o bem ele fica mais escasso, ele fica mais procurado, né, a oferta cai e a demanda aumenta, então esse preço aumenta. Né, individualmente, olhando separadamente para cada produto, o preço ele acaba funcionando como um termômetro para isso. Aí, por exemplo, o que a gente está vendo agora com azeite, com café e com cacau. São produtos que o preço está aumentando muito, mas eles não estão aumentando por causa de inflação, eles estão aumentando porque a oferta desses produtos decaiu, né? Por questões climáticas, por aumento de custo, você está tendo uma escassez desses produtos. E como a demanda continua a mesma, em alguns casos até aumentou, então o preço dispara. Ou, por exemplo, o caso do minério de ferro. Desde que a economia chinesa acabou esfriando, né? Teve um problema de esfriamento econômico, está crescendo menos, né? Especificamente a parte do setor de construção chinês, que deu uma esfriada grande, consequentemente, a procura pelo minério de ferro caiu muito. Então, isso também refletiu no preço desses produtos. Quando a base monetária está em sintonia com a economia real, né, quando a base monetária se expande na mesma velocidade que o crescimento dos bens e serviços, a variação dos preços acaba correspondendo justamente ao deslocamento da oferta e da demanda. E os preços, de forma separadamente, acabam sendo indicadores de escassez e abundância. Você tem isso acontecendo na economia. Agora, se a base monetária se hiperinflaciona, né, a oferta de moeda aumenta numa velocidade muito rápida, então essa sinalização deixa de acontecer de forma tão perfeita. Se eu tenho mais dinheiro circulando na economia, isso não quer dizer que o poder de compra das pessoas de fato teve um aumento real. Isso não quer dizer que eu tive um aumento na minha produção, na minha produtividade, não é isso. Eu só estou realmente dizendo que a minha oferta monetária aumentou. E o que antes eu conseguia comprar com um número X de moeda, agora a economia vai se autorregular e eu vou precisar de mais moedas para comprar exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, pensando numa economia que ela não tem um histórico inflacionário tão grande. Se você coloca um estímulo, se você aumenta o auxílio, as primeiras pessoas que vão receber isso realmente vão sentir um aumento de poder de compra. Mas depois a economia vai se regular e os preços vão ajustar para você conseguir ter essa sinalização de escassez e abundância. Numa economia que se inflaciona de forma constante, isso chega a ser um problema. E, infelizmente, essa dinâmica de preços não funciona tão bem quanto deveria. É esse o processo inflacionário clássico que a gente conhece. E é aquilo, né? Óbvio que na história você consegue pegar momentos muito específicos em que você viu um aumento generalizado de preços por motivos que não tem, de fato, 100% a ver com a base monetária, mas por choques de oferta e demanda num curto prazo muito grande. Como, por exemplo, algumas economias em época de guerra, ou, por exemplo, o mundo na pandemia, né? Que você teve também um aumento da base monetária, mas além disso você teve quebras de cadeias produtivas que vieram com impacto muito grande nessa questão de oferta e demanda e veio com impacto nos preços. Então tem essas questões mais específicas, mas aqui nesse vídeo, obviamente, eu não vou falar de particularidades, eu vou falar do fenômeno geral como um todo. E aí eu repito, o motivo de você não conseguir ir no supermercado e comprar as mesmas coisas que você comprava no ano 2000 com a mesma quantidade de dinheiro, o motivo que você precisa de reajuste salarial, né? Realmente o motivo que a nossa moeda se desvaloriza todos os anos cada vez mais
mais um pouquinho mais. É essa desconexão da base monetária com a economia real. É essa a explicação. E aí, sim, quando a gente entende a inflação, quando a gente estuda a inflação, é importante entender que quem é responsável por esse aumento da base monetária, por esse deslocamento da base monetária com a economia real, quem faz isso é o Estado. Por quê? Porque é benéfico para ele que isso aconteça. Ele ganha com a inflação. Você que está aqui assistindo o meu vídeo, não. Você perde com a inflação. Você provavelmente tem menos estímulo para poupar, tem menos estímulo para guardar. Você sabe que a moeda que você tem não funciona como reserva de valor. Você sabe que o seu salário, a sua renda, ela vai te garantir cada vez menos coisas. Então, a não ser que ela seja reajustada, você vai perder poder de compra. Você sai perdendo. A máquina estatal não, a máquina estatal sai ganhando e ela consegue funcionar graças a esse processo inflacionário. E aí como? Como que a inflação ajuda o governo? Quando eu falo de ajudar, não é no sentido de ser benéfico para a economia, não é no sentido de ser benéfico para o país e para a população, mas realmente de ajudar o Estado. Como que isso acontece? O primeiro motivo, que é o principal, é que a inflação é uma forma do Estado se financiar. O Estado, para ele conseguir funcionar, para ele conseguir se financiar, ou enfim, ele faz como a gente faz, de tomar vergonha na cara e gastar menos do que ele arrecada, mas a gente sabe que isso dificilmente acontece. A gente sabe que o Estado é um bichinho ganancioso, ele quer gastar mais, e aí para ele conseguir gastar mais, ou ele vai tentar inflar a arrecadação, e aí pode ser via aumento de carga tributária. Enfim, a gente está vendo isso agora no governo Lula, estão tentando enfiar imposto em tudo que é possível, mas isso vem com um custo de popularidade para o governo. Você vê o governo enfiando imposto em tudo que dá, em rico, em pobre, em taxar milionário com imposto mínimo, em colocar imposto para blusinha, em taxar Uber, você vê essas discussões no governo. Você pode até tentar dividir a população, falar você está pagando imposto nisso e ele não, você pode até tentar fazer esse jogo, mas no fim do dia a popularidade do governo cai, o movimento natural é esse. Aí outra forma do Estado se financiar, sem ser controle de gasto, sem ser aumento de carga tributária, ou vai ser aumentando o endividamento. Agora aqui no Brasil a gente está vendo muito isso também, a dívida pública está explodindo, até porque os nossos juros estão altos, e é normal o juro estar alto quando a expectativa inflacionária está crescente, então, consequentemente, o custo dessa dívida fica cada vez maior, e aí deixa de ser uma opção viável para o Estado ficar aumentando essa dívida, porque aí vem a pergunta, até quando o Estado consegue aumentar essa dívida e até quando ele consegue pagar? Até quando ele vai ser um bom pagador. Então, é uma opção de financiamento, mas é uma opção de financiamento com limites. Existe um limite que a sua dívida consegue crescer até níveis saudáveis. Então, se o Estado não quer cortar gasto, ele não consegue mais aumentar a carga tributária porque já está pesando na popularidade dele. E se ele também já não está conseguindo mais se endividar tanto, ele acaba recorrendo à inflação. Ele vai lá e simplesmente cria mais dinheiro, infla essa base monetária. O que no curto prazo não é tão problemático para ele, porque você não sente o peso da inflação de forma tão rápida. Na verdade, no curto prazo que a gente vê justamente essa máquina estatal funcionando, com cada vez mais benefícios, cada vez mais auxílios, cada vez mais dinheiro para a população, o populismo na veia, como a gente conhece. E aí o próprio governo ganha votos, se mantém, consegue encher o bico e falar que está ajudando a população, mas no longo prazo vem a conta, No longo prazo o custo vem, e é justamente mais prejudicial para o povo, é justamente mais prejudicial para a economia, para o país. Você tem um aumento inflacionário que acaba prejudicando justamente os mais pobres. Países com mais inflação costumam ser países também com menos poupança. Então, outro problema para a economia que acaba levando a juros mais altos, que é uma coisa que a gente vê aqui no Brasil também. E além disso, tem outro motivo para o Estado gostar muito de inflação. Com a inflação, além dela ser uma forma do Estado se financiar, também é uma forma do governo conseguir aumentar a carga tributária. Você consegue aumentar a carga tributária de forma silenciosa. Como assim? Tem vários impostos que a gente mede a partir do valor nominal das coisas. Então, por exemplo, imposto de renda. Você vai pagar o imposto de renda a partir de um valor X. Só que esse valor não é corrigido pela inflação. Teoricamente, ele deveria ser reajustado, na prática ele não é. Na prática, ele não segue os reajustes como deveria. Então, o que a gente vê é que, em termos reais, a gente está cada vez pagando mais imposto, o Estado está gradativamente aumentando cada vez mais a sua carga tributária. E aí, trazendo para a realidade brasileira de novo, uma das promessas de campanha do Lula foi justamente conseguir aumentar a isenção do imposto de renda para R$5 mil. Não está acontecendo. Agora o governo está com o discurso de começar a criar um imposto mínimo para milionário para conseguir justificar essa isenção. Mas assim, a gente sabe que isso é um discurso político para justamente conseguir aumentar imposto de outras formas, que no fim do dia a isenção não vai vir. Até porque desde o começo do governo criaram vários novos impostos e nenhum deles foi usado como justificativa para você conseguir aumentar a isenção do imposto de renda. Então assim, agora porque a sua popularidade está se deteriorando, agora que as pessoas estão criticando esse aumento de imposto, você vai tentar criar um novo imposto trazendo essa cartada?
claramente um jogo político. Agora no Brasil a gente está com um problema muito grande fiscal, que o governo está gastando muito mais do que deveria. O governo teve arrecadação recorde em todos os meses e mesmo assim está gastando bem mais do que esse aumento de receita. Então, mesmo assim, a gente está dentro do déficit todos os meses também. Estão pressionando a economia com aumento de carga, aumento de imposto, não estão cortando gasto, tá tendo um problema fiscal. Ao mesmo tempo, a dívida pública está alta, está num patamar muito alto, e como os juros estão altos justamente por causa dessa desconfiança com o governo, consequentemente, a nossa dívida está pesando cada vez mais. Então, o governo está pintando um cenário, né? Ele está se colocando numa situação que cada vez ele está ficando com menos alternativa. Né? Ou ele toma vergonha na cara e admite que ele tem que cortar gasto, que agora o governo fica ameaçando, né? Falando que vai fazer corte de gasto, que vai reavaliar gasto. Sempre que o mercado fica irritado, o governo solta uma dessas para ver se acalma, mas na prática a gente não tá vendo nada até agora, né? Fala e não faz. O mercado está ficando assustado com isso, sim. E aí o caminho que está sendo visualizado pelo mercado, né, o caminho que resta, é que sim, a gente está tendo um aceleramento inflacionário, a gente já está vendo a inflação aumentando, e a expectativa é que aumente cada vez mais. E ok, a nossa Selic, os nossos juros estão altos, o mercado ainda está com a expectativa que ela continue aumentando, mas enfim, a gente vai ter uma troca na presidência agora do Banco Central, então a gente não sabe até que ponto ele vai ser complacente com o governo, e além de tudo isso, a gente já está com o dólar nas alturas. Né, o dólar agora bateu em 5,70. A gente começou com o dólar, no começo do ano estava em 4,80, 4,85. E aí, repetindo, tudo isso sendo que a Selic já está aumentando e os juros americanos estão caindo. Mesmo assim, o capital estrangeiro não quer entrar no Brasil. Né? Teoricamente, esse deveria ser um momento que os emergentes voltariam a ser atrativos. E mesmo assim, o capital estrangeiro está se afastando do Brasil. O que a gente está vendo, inclusive, é muita fuga de capital daqui, né? Milionários saindo com medo do aumento da carga tributária. A questão do câmbio, especificamente, né? Do dólar 5,70 é muito séria, porque assim, você vive em dólar, você come em dólar. O aumento do dólar, o café que você compra, o pão que você compra, a carne que você compra, que pode até ser produzido no Brasil, mas é precificado em dólar, tudo isso aumenta também. Então a gente vê essa inflação já acelerando. Vai ficar mais caro e sim, vai ser repassado para o consumidor. Então tô fazendo esse vídeo porque a gente está vendo uma aceleração inflacionária importante, vai acelerar e você tem que conseguir se proteger. E aí como se proteger? Né? Sempre que vão fazer esse vídeo, acabam colocando uma listinha muito pré-pronta de determinados ativos, determinados investimentos, que ou funcionam como reserva de valor ou que teriam o objetivo de bater a inflação. Então, por exemplo, sempre falam do Tesouro IPCA+, sempre falam de terra, sempre falam de ouro, né? Sempre isso acaba aparecendo nesses vídeos de proteção inflacionária. E ainda por partes. O Tesouro IPCA+, eu até entendo racional, né? Você tem um título público que teoricamente está te prometendo um X% acima da inflação, então ele estaria te prometendo um retorno real. Mas aí vale relembrar que isso as pessoas esquecem, que esse título ele é taxado. Então, aquele retorno real que você está tendo, na prática, ele ainda vai ser taxado pelo Estado. Enfim, na construção de patrimônio, não é ação, não é ativo real. É simplesmente um dinheiro que você vai deixar emprestado para o governo rendendo juros X. E aí, se a inflação ela descaralha, né, se ela aumenta muito, consequentemente, o percentual de imposto que você vai estar tendo, que você vai ter que pagar, quanto maior a inflação, mais o imposto vai tomar do seu ganho real. Outras formas de se proteger que todo mundo fala acaba sendo imóvel, terra. Eu acho que são alternativas muito interessantes de você ter, né, como investimento alternativo. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito essa visão de imóvel e terra, justamente porque a gente é um país que sofreu muito com a inflação durante o tempo. Então as pessoas não conseguiam olhar para o real como uma forma de reserva de valor, enfim, até as outras moedas que vieram antes do real. Você não conseguia olhar para elas e pensar que o seu patrimônio, o seu dinheiro estaria protegido no longo prazo. Então, comprar apartamento, comprar terreno foi visto pelos nossos avós, pelos nossos pais, como uma forma de proteção patrimonial e que se provou bem sucedida. Ouro, mesma coisa, né? Acaba sendo a reserva de valor internacional. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como investir em ouro. Mas, apesar desses investimentos alternativos, né? Apesar dessas soluções que todo mundo acaba falando quando pensa em reserva de valor, eu continuo reforçando que você deveria olhar para ativos reais como empresas, olhar para ações também, para você conseguir proteger o seu patrimônio no longo prazo. Quando você fala de ação, você está falando de um percentual que você vai ter de uma sociedade, de uma empresa, que acaba também acompanhando esse processo inflacionário. Então, assim, os bens materiais que essa empresa tem, o valor de trabalho que ela está adicionando, isso acaba acompanhando a inflação e também um ganho real que aquela empresa vai ter. Então, acaba protegendo seu patrimônio no longo prazo, sim. Só que aquilo é sempre importante reforçar. Eu não tô falando de empresa porcaria, né? Não tô falando de varejista, que aí vai ter um pico inflacionário, as pessoas vão deixar de consumir e essa empresa vai se ferrar. Não tô falando disso. Eu tô falando justamente de empresas
resilientes, empresas perenes, empresas que mesmo num cenário inflacionário, mesmo num cenário que o real se desvalorize, mesmo num cenário que as pessoas estejam com seu poder de compra prejudicado, mesmo assim elas vão ter que consumir porque são bens necessários, né? Bens e serviços com demanda extremamente inelástica. E geralmente são empresas que pagam bons dividendos, né? Empresas que têm muito caixa, têm muito lucro. Já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Recomendo que vocês vejam. E por fim, quando a gente fala de investir em ação, quando a gente fala de investir em empresa, né, olhar para o seu patrimônio, defender o seu patrimônio, você também tem que pensar em termos internacionais. Como eu falei, patrimônio se avalia em dólar, patrimônio se avalia olhando para moedas mais fortes. Então, você investir em moedas mais fortes faz sentido, né? Investir lá fora faz sentido, te dá essa proteção inflacionária. Historicamente, tiveram momentos que o real se valorizou perante ao dólar? Sim, mas foram momentos mais curtos, né? Momentos de exceção que países emergentes, de forma geral, cresceram muito. E aí o Brasil acabou sendo contemplado. Mas no longo prazo, quando a gente pega uma janela mais longa, o dólar se mostrou, enfim, a moeda do mundo. E é uma moeda muito mais velha que o real, né? O real perto do dólar é um recém-nascido. E para além disso, além da questão da desvalorização monetária, né, essa questão cambial, para além disso, quando a gente fala de potencial de crescimento, as maiores empresas do mundo estão listadas lá fora. Já falei isso aqui e repito, né? O mercado de capitais brasileiros evoluiu muito, mas ainda é muito nichado. Em comparação com o resto do mundo, a gente é um peido. A gente tem poucas empresas tão lucrativas. A gente tem alguns setores que dão muito certo. A gente tem, por exemplo, os bancos mais lucrativos do mundo, mas pensando em termos de crescimento, pensando em termos de ganho possível, a gente acaba tendo um custo de oportunidade muito grande investindo só aqui. Olhando só para esse ano, para a gente ter um comparativo, em 2024 o Ibovespa andou de lado, né, caiu 2% em reais, enquanto a Bolsa Americana em dólares está subindo 24%. Sendo que o dólar contra o real subiu 18%. Então sempre diversifique seu patrimônio em outras moedas. Deixe de pensar o seu patrimônio em reais e passe a pensar em dólar, né? Passe a pensar em moedas mais fortes. Tenha esse olhar internacional quando fala do seu patrimônio. E para fechar, eu também queria falar do Bitcoin. Também é uma moeda, mas que diferente do real, diferente do dólar, não é controlado por um Estado. Então você não tem esse interesse estatal em gerar inflação, em desvalorizar a moeda. Na verdade, muito pelo contrário, né? O Bitcoin, teoricamente, ele estaria aumentando a sua oferta monetária, a oferta monetária continua aumentando, mas está aumentando cada vez menos e vai chegar um momento que essa oferta vai parar de aumentar. Então, pensando em proteção inflacionária, você tem uma moeda que não é controlada por um Estado, que você sabe exatamente quanto ela vai se inflacionar, que é um dinheiro que é seu, uma moeda que é sua, também é uma opção muito interessante. O vídeo foi esse, apresentar a inflação, falar como o Estado ganha com ela, como você pode se proteger e sobre esse cenário do Brasil hoje, né, o que está acontecendo e como provavelmente a gente vai ver uma aceleração inflacionária agora nesses próximos anos. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.